Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje a gente vai criar uma aplicação que vai servir para gerenciar o cadastro de pacientes de uma clínica de nutrição. Para isso, eu tenho uma pasta aqui na área de trabalho que tem algumas imagens de algumas fotos, são fotos de familiares meus. Então, e aí algumas imagens que eu vou usar no programa, tipo lá, uma lupa para poder usar num botão para procurar registros e um logotipo para a nossa aplicação, que é a imagem de um enfermeiro. Algumas imagens que eu utilizo nos programas, vou mostrar para vocês, elas são copiadas de um site chamado iconarchive.com. Tem várias imagens ali que são gratuitas, né? Então, só que o site é todo em inglês, né? A gente tem que procurar, tipo, se eu quero um ícone, uma imagem para colocar no botão de localizar, só digitar lá, ó, find, né? Procurar, e já vai achar ali, ó, várias lupinhas para você, que aí você pode salvar em vários formatos, PNG, ICO, ICNS e por aí vai. Bom, então tem a imagem do enfermeirozinho, né? Mais imagens, né, de pessoas para a gente poder utilizar nos nossos registros, né, dos nossos pacientes. Bom, uma outra novidade também é que esse programa especificamente a gente vai usar um banco diferente. Não vou usar o Access como banco de dados para esse programa, vou usar o SQL Server, né? Então, vou abrir aqui o SSMS, que é o Microsoft SQL Server Management Studio, né, 17, é a versão do meu SQL Server, o gerenciador, né, SSMS, e vou criar o banco de dados lá. Para quem não tem o SQL Server, não tem problema, pode fazer o banco no Access mesmo, tá? Inclusive os comandos que a gente utiliza para criar o banco no Access são os mesmos que eu vou utilizar aqui no SQL Server. A gente vai sempre alternar nas nossas aulas de programação o banco de dados e a linguagem. A gente já fez programas usando um banco no Access. Vou dar conectar aqui para ele se conectar ao servidor do banco, que é a minha própria máquina. Então, ora a gente vai usar o Access como banco, outras vezes a gente vai usar o SQL Server. Assim como a gente vai alternar a linguagem de programação também, né? A gente ora usa o Visual Basic, o VB, né, .NET, e outras vezes a gente vai usar o C#. Tá? Isso para a gente ver linguagens diferentes, bancos diferentes, para termos experiências diferentes, né? Para vocês aprenderem a programar usando mais de uma linguagem. Bom, então vou vir aqui, clicar aqui, ó, em nova consulta. Beleza, e vou criar o nosso banco aqui. Bom, então vou primeiro usar o comando create database. Vou chamar o nosso banco de Clínica Nutri 2020. Beleza, vou rodar esse comando, ó, executar. Comando concluído com êxito. Beleza, agora vou apagar esse comando e vou usar use Clínica Nutri 2020 para ele poder usar esse banco. Se eu apontar aqui para a abinha, vocês vão observar que ele vai aparecer ali conectado. Ó, na minha máquina, né, MacBook Pro SQL Express Master, essa é SQL Express.master. Então ele está conectado num banco de dados chamado Master, que é o padrão dele. E quando eu digitar esse comando aqui, ó, user Clínica Nutri 2020, ele vai mudar o SQL Express.master para SQL Express.Clínica Nutri 2020. Vamos lá, executar. Opa, tem um errinho aqui, não é user, é use, tá, pessoal? Para usar, né? Não é usuário, é utilize, né? É um verbo imperativo, use. Use Clínica Nutri 2020. Então, executar. Beleza, comando concluído com êxito. Então, se eu apontar ali agora, lá, ele já mudou para MacBook Pro SQL Express.Clínica Nutri 2020. Ok. Agora sim começa, né, a criação das nossas tabelas. Para esse programa específico, a gente vai criar uma tabela só, né? Então, create table pacientes. Bom, eu vou precisar de um campo que eu vou chamar de código, que vai ser do tipo int, inteiro, e vai ser auto-increment. Então, no SQL a gente usa
o termo identity, para que ele seja auto-incrementado. Ele vai auto-incrementar a partir do 1 e o passo é também de 1 em 1. E ele vai ser chave primária. Bom, também vou precisar de um campo chamado nome, que vai ser varchar, né? Ou seja, texto de até 100 caracteres, sobrenome de 200 caracteres, endereço sem cedilha, varchar de 200 caracteres, celular, varchar, colocar aqui 20 caracteres, e-mail, varchar de 100 caracteres, sexo, varchar de 10 caracteres, data, nascimento, tudo junto, tá lá, DT nascimento, varchar de 20 caracteres. Aí vocês vão falar assim, poxa, mas data, por que você não usa do tipo data, né? Mais tarde a gente vai utilizar nos nossos bancos, né, campos com tipos mais específicos, mas por hora, como é um banco só para consulta e cadastro e consulta, né, não vai envolver cálculo nem nenhuma consulta mirabolante, né, que tenha a finalidade de, por exemplo, trazer registros que estão dentro de uma faixa de datas, né? Então não é nada do tipo, é só para cadastro mesmo. Então o varchar dá conta e não sobrecarrega nosso banco. Bom, peso vai ser do tipo float, esse vai ser usado para cálculo. Então não é texto, não é varchar. Altura também do tipo float. IMC também do tipo float. Vou colocar um campo chamado condição, que na realidade vai ser a condição física do paciente, se ele está abaixo do peso, acima do peso ou no peso ideal. Então, varchar de 100 caracteres. Um campo chamado foto, que vai ser do tipo image. E por último, um campo chamado OBS, né, que vai ser a nossa observação, de 200 caracteres. Bom, vou fechar mais um parênteses aqui, porque eu abri um parênteses aqui no início, né? Logo depois do nome da tabela, eu abri um parênteses para colocar os campos, então entram todos os campos. E aí eu fecho duas vezes o parênteses, porque uma vez da quantidade de caractere, né, que é de 200 caracteres do campo observação, e outra vez fechando esse parênteses que foi aberto lá em cima. E ponto vírgula no final. E manda executar os comandos. Beleza? Comandos concluídos com êxito, está criado o nosso banco de dados. Então, se eu observar aqui, nessa pastinha aqui, ó, banco de dados, eu tenho aqui, ó, Clínica Nutri 2020. Ok? Outro detalhe, se eu clicar com o botão direito nele aqui, ó, e clicar em propriedades, para eu saber aonde que esse banco está criado, porque existem duas maneiras da gente utilizar um banco feito no SQL. Ou você se conecta com o servidor do banco, ou você utiliza o arquivo que foi criado no SQL Server, que é o nosso caso. Eu quero usar o arquivo offline para que a aplicação possa rodar em qualquer máquina, independente, né, dessa máquina reconhecer o servidor ou não. Bom, então eu venho aqui, ó, em arquivos, vou aumentar um pouquinho aqui a tela para vocês verem. Então, arquivos, vou aqui nessa barra de rolagem e vou aqui, ó, essa aqui é a pastinha onde está armazenado o arquivo, né, o meu, aqui é esse daqui, ó, Clínica Nutri 2020.mdf, esse daqui é o meu banco, né, o arquivo feito no SQL Server. Então eu quero acessar esse arquivo nesse caminho, então eu vou, ó, com o botão direito aqui, aliás, no botão direito não clica aqui, mas tudo bem, ele só seleciona, vou dar um Ctrl C para ele copiar, vou abrir aqui o gerenciador de arquivos e vou dar um Ctrl V para ele colar o caminho. Beleza, estou acessando a pasta, onde tem todos os bancos criados no SQL Server. E esse é o que eu quero, Clínica Nutri 2020.mdf. Beleza, vou copiar esse arquivo e vou colar ele lá na área de trabalho. Aqui eu posso cancelar.
Posso fechar aqui, ele vai perguntar se eu quero salvar, né, esse script de criação da tabela. Eu vou falar que não precisa, a tabela já foi criada mesmo. E vou colar o arquivo aqui na área de trabalho. Beleza. Todo arquivo feito no SQL Server, ele tem uma série de restrições de segurança, que são as permissões de modificação do arquivo. Então eu vou editar essas permissões para que o banco fique acessível para qualquer aplicação. Então eu vou vir aqui em segurança, vou editar e vou adicionar um usuário desse arquivo, que é o usuário todos. Que é esse aqui, ó, todos, ok. E vou definir esse usuário com acesso total, controle total, para modificar, ler, executar, gravar, né, fazer qualquer alteração no arquivo. Ok. Beleza, está aqui então o nosso banco de dados, nosso MDF. Depois eu posso até apagar ele da área de trabalho, depois que eu vincular ele à minha aplicação. Então eu vou abrir o Visual Studio agora. Vou criar um novo projeto. Então eu já tenho aqui, ó, na linguagem de programação C#, na plataforma Windows, no tipo de aplicação, né, o tipo de projeto, um projeto para área de trabalho, para desktop. Eu vou selecionar a opção Windows Form Application, tá aqui embaixo, aqui, aplicativo do Windows Form, ok? Aplicativo do Windows Form, entre parênteses, .NET Framework. Então esse é o formato da aplicação que eu quero criar. Próximo. E aí eu vou dar um nome para o projeto. Vou chamar esse projeto de Clínica Nutri 2020. Criar. Beleza, então tá aqui, né, nosso Form 1. Nosso primeiro formuláriozinho. Bom, e aí, primeira coisa que eu vou fazer é mudar a propriedade text, né, desse Form 1 para Clínica Nutri 2020, nome do nosso projeto, nossa aplicação, a Clínica Nutri 2020, para ficar ali no nome do formulário. Agora, eu vou vincular o nosso banco de dados a essa aplicação. Deixa eu só reduzir aqui, ó, o formulário para possa ver toda a extensão dele. Então eu vou vir aqui em fonte de dados, adicionar nova fonte de dados, banco de dados, avançar, conjunto de dados, avançar, nova conexão. Bom, por padrão ele traz aqui que eu quero conectar com o banco de dados do Access, né, o arquivo de banco de dados do Microsoft Access, mas eu vou alterar, né, e aí olha só, isso aqui confunde algumas pessoas, né, algumas pessoas já veem aqui embaixo Microsoft SQL Server, não, aqui é para se conectar com um servidor Microsoft SQL. Aqui eu quero um arquivo de banco de dados do SQL Server, né, então que é o que eu quero fazer uma conexão offline. Então, ok. Depois eu vou procurar o banco. Eu gravei ele lá na área de trabalho. Olha lá, Clínica Nutri 2020.mdb. Aliás, .mdf, MDB é do Access, né? MDF é do SQL Server. Abrir. Ok. Sim. Beleza, tá aqui, né? O nome do arquivo, avançar. Sim. Nome da conexão, pode manter a Clínica Nutri 2020. Ele vai me perguntar agora o que eu quero trazer, né, do lado desse banco. Aqui, eu quero todas as tabelas. Só tem uma tabela, tabela pacientes, né, então o resto eu não vou nem marcar porque está vazio. Então eu quero as tabelas. Concluir. Beleza. Então tá aqui, me trouxe para cá, lá, Clínica Nutri 2020 dataset, pacientes, todos os campos aqui, ó, código, nome, sobrenome, por aí vai. Antes de eu começar a trabalhar com ele aqui, eu vou fazer só uma modificação no banco. Então eu vou clicar nesse botãozinho que é editar conjuntos de dados com o designer, né, para ele me trazer aqui o banco. Eu vou fazer uma alteração aqui no campo código, que é
como a gente definiu lá a nossa chave primária, do tipo autoincremente inteiro. Né? Quando a gente traz um campo autoincremente para o Visual Studio, ele traz esse campo como -1, né? Começando do -1 e incrementando de -1 em -1. Então eu vou tirar esse valor negativo aqui para ele começar do 1 e incrementar de 1 em 1. Ok? Beleza. Vou salvar. Vou fechar aqui essa telinha e voltar para cá. Então, bom, agora o que eu faço aqui, pessoal? Olha que simples, né? Eu vou configurar os campos que eu vou usar aqui. Os campos dessa tabela, da tabela pacientes. Por exemplo, o campo código vai, por padrão, ele traz todos como text box, né? Então o código vai continuar como text box, nome também, sobrenome também, endereço também, celular já vai ser um campo máscara de text box, ou seja, caixa de texto mascarada. A máscara é quando a gente define um formato para o tipo de dado que vai ser armazenado nesse campo, que é o caso do celular, né? O celular vai armazenar só número e num formato que a gente vai definir. E-mail é caixa de texto, sexo vai ser do tipo Combo Box, né, que é uma caixa para o usuário selecionar masculino ou feminino. Data de nascimento vai ser máscara de text box, mascarado, assim como o celular, né, vai ter um formato definido para a data. Peso deixar livre, altura deixar livre, né, text box, né, precisa ser livre para o usuário digitar. Condição também. E foto vai ser do tipo Picture Box, ou seja, caixa de imagem. Observação, caixa de texto também. Beleza. Prontinho, agora eu vou mudar aqui o modo de atuação da tabela de Data Grid View para o modo Detalhes. Ok? Modo Detalhes. E agora eu vou arrastar, vou arrastar aqui essa tabela inteira para cá. Beleza. Então os campos já estão aqui. Os campos estão aqui. E reparem que ele já automaticamente colocou nossa barrinha de navegação aqui, né? Que é o nosso Bind Navigator. E essa barrinha de navegação, ela tem tanto os botões para navegar entre os registros, né? O mostrador de qual registro você está visualizando, de quantos no total, como ele também já tem os botões para adicionar um novo registro, excluir o registro atual ou salvar um registro inserido ou editado. Beleza? Bom, vamos lá, vamos configurar a interface primeiro, depois a gente mexe na programação do nosso projeto aqui. Bom, primeiro eu vou colocar mais uma Picture Box aqui, né? Estou falando mais uma porque o nosso foto já é uma Picture Box. Olha lá, o nosso campo foto é a Picture Box que a gente definiu para vir para cá como Picture Box. Mas eu vou colocar mais uma Picture Box aqui em cima que vai ser o nosso logotipo da nossa aplicação. Então esse logotipo eu vou lá, escolher imagem, importar, e tem a pastinha lá na área de trabalho, a pastinha chamada imagens, e eu tenho então meu logo, o logotipo do enfermeirozinho que a gente definiu. Notem que lá está cortando a parte de baixo dele, então eu vou definir aqui a propriedade de modo de dimensionamento como zoom, para ele poder ajustar a imagem ao tamanho da Picture Box. Então tá ali o nosso logo. Essa linha pontilhada não vai aparecer quando o programa estiver sendo compilado, quando estiver rodando, né, o executável. Vamos formatar os campos agora. Primeiro, alguns campos a gente quer que sejam campos obrigatórios, né? Por exemplo, vamos começar a definir aqui e arrumar, né, como os campos são trazidos lá do nome que foi definido lá na tabela pacientes, as labels, que são os rótulos desses campos, vieram para cá com o mesmo nome que foram definidos lá no banco. Então veio sem acento, por exemplo, endereço, né, veio sem acento. Por quê? Porque o nome do campo lá não tinha sem acento, não, sem cedilha, né? Não tinha cedilha lá no nome do campo e nem pode ter. Mas aqui, como é texto, eu posso arrumar, na verdade eu devo arrumar, né? Então o código, né, propriedade de texto dessa label. Vou colocar ali o acento do O, né, código. O campo nome, vou botar lá na frente dele, ó, espaço asterisco. Vocês vão ver depois por quê. Então nome, asterisco, sobrenome, tá certo? Endereço, vou colocar o cedilha ali do endereço. Celular, e-mail, sexo, data de nascimento, vou deixar a data de nascimento assim mesmo, DT. Problema não. Peso, altura, opa, aqui, vamos lá. Sexo, eu preciso colocar o asterisco. Data de nascimento, peso, eu preciso colocar o asterisco. Vocês vão ver daqui a pouco por quê. Altura,
IMC asterisco e condição asterisco. Beleza. Condição, precisa arrumar o texto também, né? Botar o cedilha e o acento. Condição, foto e observação. Então, esses itens que eu coloquei aqui, o asterisco, eu vou puxar aqui agora uma label aqui embaixo. E eu vou definir a propriedade de texto dessa label como asterisco campos obrigatórios. Então a gente vai programar depois o nosso programa para que antes dele salvar o registro, para ele verificar se esses campos estão preenchidos. Né? Porque como se trata de uma clínica de nutrição, não faz sentido, né, se você não tiver pelo menos o nome do paciente, o sexo, o peso, a altura, o IMC e se ele está acima do peso ou abaixo do peso. O resto é irrelevante, né? O resto são informações sobressalentes. Mas o que está marcado com asterisco ali é primordial, tem que ter. Bom, outra alteração que a gente vai fazer aqui vai ser colocar o campo foto aqui em cima. Vou aumentar essa caixinha. Levar o rótulo para lá também. O campo foto vai ficar aqui, beleza? E vamos campo a campo agora definir. Vamos lá. Código vai ser textbox mesmo, nome também, sobrenome, endereço, celular. Celular é uma caixa de texto mascarada, né? Antes de eu trabalhar com celular, vamos selecionar tudo que tiver embaixo de endereço. Aproveitar que já tem um espaço aqui, ó, de celular até condição. Dá um espaçozinho aqui. Vamos lá. Por quê? Porque endereço é um campo que eu vou marcar como multiline para ele ficar um campo um pouquinho maior. Para o usuário digitar, o endereço normalmente é uma quantidade de dado maior. Celular é um campo mascarado, então eu vou clicar nele e vou definir a máscara, né, para celular. Que vai ser, abre parênteses, 00, fecha parênteses, espaço, 5 zeros, traço, 4 zeros. Então, essa máscara vai obrigar o usuário a digitar uma informação nesse formato. Né? Só número e obedecendo esse formato, esse padrão. E-mail vai ficar livre. Sexo é uma combo box, então eu vou colocar os valores que o usuário vai poder selecionar aqui. Ó. Editar itens. Então, feminino e masculino. Data de nascimento vai ser um campo mascarado. Então vou definir máscara 00/00/0000. Peso é livre, altura é livre, MC é livre, condição é livre. E observação é um campo que normalmente também tem mais informações. Então é um campo, assim como endereço, que vai ser multiline. Beleza. Então, nossa interface está mais ou menos pronta. O que falta? Falta um botão aqui, embaixo da Picture Box, que é para o usuário clicar quando ele quiser inserir uma foto aqui. Vou mudar a propriedade de texto desse botão para inserir foto reticência. Né? A reticência ela é sempre usada na computação quando você está montando tá disponibilizando para o usuário um objeto gráfico que vai acionar a abertura de uma outra janela. Então, se fosse um botão que simplesmente calculasse alguma coisa, eu não colocaria a reticência. Mas é um botão que vai abrir uma tela para o usuário selecionar uma foto. Então, quando vai abrir uma outra tela, você usa uma reticência. Ok? Também vou configurar a Picture Box aqui para ficar no modo de dimensionamento zoom, né, para dimensionar a foto para o tamanho da Picture Box. Bom, e por último, eu vou acrescentar mais um botãozinho aqui na nossa barra. Então, ó, vou clicar na barra, na Bing Navigator, e vou clicar nessa opção aqui, para adicionar um botão. Esse botão, ele traz com uma imagem, né, ali de um morrinho com um sol. Vou clicar com o botão direito nele e vou definir imagem. Eu quero que ele tenha uma outra imagem. Vou importar
a lupinha que eu copiei lá do iconarchive.com, né? Ou seja, lá o meu find, né? .png. Então, beleza, vai ser o meu localizar. Quando o usuário clicar aqui é porque ele quer localizar um novo registro. E essa tela de novo registro vai ser uma outra tela do nosso programa, ou seja, um novo formulário. Então eu vou acrescentar um novo formulário a esse projeto. Então, projeto, adicionar formulário do Windows, vou chamar de form 2 mesmo, beleza? E vou mudar aqui, esse é o novo formulário, vou mudar a propriedade form, a propriedade text dele, né, para localizar pacientes. Vou deixar no plural mesmo, que vocês vão ver depois por quê, né? Ele pode trazer mais do que um paciente de acordo com a busca que a gente vai fazer. Então, voltei para o form 1. Então vamos lá. Quando o usuário clicar nesse botão, o que ele tem que fazer, o que esse botão tem que fazer é abrir o form 2. Não é isso? Bom, então vamos colocar a programação de abertura do form 2. Bom, quando esse botão então for pressionado, aqui quando ele for clicado lá, clique do toStrip button 1, o que vai acontecer? Form 2. Opa. Ele vai completar, ele vai colocar maiúsculo sozinho, né? Então, form 2. Vou chamar de tela 2. Então, eu estou criando uma variável chamada tela 2, que vai ser do tipo um novo formulário, né? Então, new form 2, abre e fecha, parêntese, tela 2 ponto show, abre e fecha parênteses. Então, esses dois comandos fazem com que o nosso form 2 seja exibido, seja mostrado quando o usuário clicar nesse botão, no botão localizar, ok? Bom, só que essa localização ela ainda não está pronta. Essa localização vai ser uma consulta, né? Então eu vou criar essa consulta. Vou voltar lá na nossa opção, né, de editar conjuntos de dados com design, onde a gente tinha editado aqui o campo código. Esse botãozinho que fica aqui no item fonte de dados, tá? Na seção fonte de dados. Então tem o segundo botãozinho lá, editar conjuntos de dados com design. Então eu tenho a tabela pacientes ali e vou clicar com o botão direito aqui no fundo, adicionar Table Adapter. Ok? Então, avançar, vou usar essa connection string aqui, ó, Clínica Nutri 2020, avançar. Vou usar uma instrução SQL, avançar. E essa instrução SQL vai ser select, seleciona, né, asterisco, que significa tudo, né, from pacientes, né, tudo da tabela pacientes, onde o campo nome seja parecido, né, like, o que vai ser inserido em, que eu vou chamar aqui de @dado, fecha parênteses. Então é um dado que ainda vai ser, um parâmetro que ainda vai ser passado para esse select, né? Então todas as vezes que ele achar um nome lá na tabela pacientes, um registro cujo campo nome for parecido com o valor utilizado na variável dado, que é um parâmetro, ele vai trazer nessa seleção. Então, avançar, confere aí se ele marcou aqui, ó, tudo com Vzinho, concluir. Então tá aqui a minha consulta. E eu vou só alterar o nome dela, né? Está com pacientes 1, vou chamar de consulta pacientes. Beleza. Criada a nossa consulta. Bom, vou voltar lá no meu Form 1 Design. Se ele não estiver sendo exibido aqui, ó, clica em gerenciador de soluções. Clica duas vezes aqui em Form 1.cs. Ele abre o Form 1 no modo design para vocês, a interface dele. Bom, vamos começar a programar nosso Form 1 então, né? O nosso Form 1, ele é muito simples. Ele tem, primeiro, o botão salvar, tem que verificar se esses campos que a gente definiu aqui como obrigatórios, se eles estão em branco. Então eu vou clicar duas vezes aqui no botão salvar. Esse aqui é o código do botão salvar, ele já tem um código pronto aí, que é para validar as informações,
finalizar a edição e atualizar o banco, né? Então isso é para salvar o registro lá no banco Clínica Nutri. Só que a gente não quer que ele salve logo de cara, né? Então eu vou definir aqui o código, né? Se, né? If nome textbox.text, opa, ou seja, se a propriedade de texto da caixa de texto, nome textbox, foi igual, né? Então dois iguais, né? Que é comparação, não atribuição de valor, foi igual a, abre aspas dupla, fecha aspa dupla, ou seja, texto vazio, ou sexo.combobox.text for igual a texto vazio, ou peso textbox.text for igual a texto vazio, ou altura textbox.text for igual a texto vazio, ou imc textbox.text for igual a texto vazio, ou por último, né, condição textbox.text for igual a texto vazio. Então, se algum desses campos tiver com texto vazio, então o que vai acontecer? Message box preencha os campos obrigatórios, ou seja, vai aparecer a caixa de mensagem com a seguinte mensagem para o usuário, né? Preencha os campos obrigatórios. Se não, né, else se não, o que vai acontecer? Isso aqui, ou seja, ele vai salvar. Opa, message box, ponto, esqueci aqui, pessoal, ponto show, ok? Então, vamos revisar aqui. Então, se o campo... deixa eu ver se eu esqueci de algum aqui. Deixa eu ver se tem algum campo booleano que a gente definiu aqui. Ah, claro. É porque aqui eu usei um sinal de igual só, né, gente? Olha lá. Aqui é comparação de valores, né? Não é atribuição. Então tem que usar duas vezes sinal de igual, ok? Então olha só. Viu como é que é fácil de errar, né? Então, se o nome estiver vazio, sexo estiver vazio, peso estiver, ou, né, uma coisa ou outra, né? Se algum desses campos estiver com texto igual a vazio, significa que vai aparecer a mensagem de erro mostrando, né, a mensagem preenche os campos obrigatórios. Se não, se todos estiverem preenchidos, aí sim ele vai salvar o campo no banco de dados, o registro no banco de dados. Ok? Bom, então nosso botão salvar está pronto. O que mais a gente tem que programar aqui? Bom, vamos programar agora
o nosso botão, aliás, nosso botão não, o nosso cálculo de IMC. Vamos lá, porque é o seguinte, quando o usuário digitar o IMC vai ser calculado, né, através do peso e da altura. E o cálculo de IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, o usuário, quando tentar digitar alguma coisa aqui, nesse campo, ele já vai calcular automaticamente o IMC, porque ele já tem o peso e a altura. Então, eu vou clicar 2 vezes aqui, ele já entra lá no método TextChange, né, quando o usuário tiver o texto alterado do IMC, qual é o código que ele vai executar. Vamos lá, então primeiro, né, se IMC textbox.text, né, se a propriedade de texto dele for diferente de vazio, então se peso textbox.text for igual a vazio, ou altura textbox.text for igual a vazio, messagebox.show digite altura e peso. Bom, então, para que ele possa calcular o IMC, o usuário precisa primeiro ter digitado altura e peso, senão não dá, né, para calcular o IMC. Senão, ou seja, se altura e peso já forem digitados, o IMC textbox.text, né, a propriedade de texto dele vai receber, agora um igual só, atribuição de valor, vai receber. Bom, vou abrir com parênteses, porque depois a gente vai fechar com toString, é um cálculo que a gente vai fazer, que a gente vai finalizar ele, já vou até colocar aqui como toString, ou seja, ele vai passar o valor desse cálculo para string para poder armazenar como texto, né? Então, float parse, né, para ele passar, para ele converter para float o conteúdo de peso textbox.text dividido por float.parse altura textbox.text vezes, porque a altura é o quadrado, né? Então vezes ela de novo, float.parse altura textbox.text. Então eu fecho parênteses aqui. Eu fecho parênteses aqui, fecho parênteses daqui. Acho que ficou faltando um parênteses. Deixa eu ver se eu passei tudo para float.
Fechou, abriu. Ah, ficou faltando fechar um aqui. Beleza, olha lá, ficou faltando fechar um aqui. Vou passar para texto, float aqui, beleza. Bom, então confiram aí o código, está certinho, de vocês lá, imc.text, é a propriedade de texto, vai receber, abre parênteses, né, lá, float ps, peso.text, né, ou seja, o peso é passado para float, né, o valor digitado textualmente lá é passado para float, para um valor real, e esse peso vai ser dividido pelo, também passado para float, né, a altura, vezes a própria altura, né, que é a altura ao quadrado, então peso dividido por altura ao quadrado, isso tudo convertido para string para poder voltar para dentro de uma caixa de texto, né? Ou seja, parece bem embolado, mas dá certo, tá, gente? Fica tranquilo. Bom, então esse é o código do nosso IMC, né? O IMC ele é automaticamente calculado quando o usuário já tiver digitado peso e altura e quando ele entrar e tentar digitar alguma coisa dentro da caixa de IMC. A mesma coisa a gente vai fazer com condição, né? Quando o usuário clicar aqui na caixa de texto condição, ele vai verificar o IMC, se o IMC já foi calculado, né? Então, e se o sexo já foi digitado, já foi selecionado também, né? Ele precisa saber se é homem ou mulher para poder definir se está abaixo, acima ou no peso ideal. Então vamos lá, colocar o código da condição. Vai ficar assim, if condição textbox ponto text, né, for igual texto vazio, se sexo combo box ponto text for, se tiver igual a texto vazio ou imc textbox.text tiver igual a texto vazio, então message box selecione o sexo e calcule o IMC. Vai aparecer essa mensagem de erro para o usuário. Se não, ou seja, se ele tiver selecionado o sexo e tiver já calculado o IMC, aí sim, message box ponto show. Estava esquecendo lá do show. Se não, o que vai acontecer? Se o valor de sexo combobox.text for igual a masculino, se float.parse, né, imc textbox.text for menor do que 20, condição textbox.text vai receber abaixo do peso ideal. Se não, se float parse, né, se passar de novo para float, né, o imc textbox.text for maior que 25, então condição textbox.text recebe o valor acima do peso ideal. Agora, se o usuário
não estiver nem abaixo do peso e nem acima do peso, ele só pode estar no peso ideal, né, gente? Então, condição textbox.text vai ser igual no peso ideal. Entenderam? Então, se ele for homem, né, do sexo masculino, e se a caixa de texto, se a caixa de texto, né, que armazena a IMC dele for um valor menor do que 20, ele está abaixo do peso ideal. Se for maior que 25, está acima do peso ideal. Se não for nenhuma coisa nem outra, nem acima de 20, nem abaixo de 20 e nem acima de 25, significa que ele está no meio desse intervalo. Então ele está no peso ideal. Ok? Agora, deixa eu identar aqui. Pra gente poder entender melhor. Beleza. Bom, agora, se não, desse if aqui agora, ó, se não, esse if aqui, ó, que diz que se ele for masculino, faz isso aqui. Se não, se ele não for masculino, lá só tem duas opções, né? Feminino ou masculino. Então, se ele não é masculino, ele é feminino. Então, vamos lá. Se não, ou seja, se ele é feminino, se ela, né, feminina, se ele paciente, né, gente? Float.parse imc textbox.text for menor que 19, o que ele faz? Condição textbox.text recebe abaixo do peso ideal. Então, para a mulher, abaixo do peso ideal é menor que 19. Se não, se float.parse imc textbox.text for maior que 24, condição textbox.text recebe acima do peso ideal. E se não, se ele não tá nem, se ela não está nem abaixo de 19, nem acima de 24, só pode estar no peso ideal. Beleza. Então, esse é o fim do código que vai analisar o IMC dos nossos pacientes. Ok? Bom, por último, para finalizar aqui, vamos colocar o código no botão inserir foto, que vai fazer com que o usuário possa inserir uma foto aqui dentro, né? Você abrir uma caixa para ele selecionar uma foto a ser inserida aqui dentro. Então, vou clicar duas vezes aqui nesse botão, ele já vem para o método clique do objeto button 1. Então, o código vai ser Open File Dialog, que é caixa de diálogo de abertura de arquivo, né? Eu vou declarar uma variável chamada OFD, que vai ser igual, vai ser instanciada como uma nova Open File Dialog. Então, se OFD.showDialog for igual a dialog result .ok, então tem que ser tudo maiúsculo. Então, photo picture box
que é a nossa foto lá. Na Picture Box vai armazenar a foto lá na interface, né, do nosso paciente. Então, foto Picture Box, Image Location, vai receber o que tiver em ofd.filename, ou seja, o nome do arquivo que foi selecionado lá na nossa caixa de diálogo de abertura de arquivo. Beleza, está pronto o código dessa primeira tela. Para finalizar, vamos lá na nossa segunda tela, lá no nosso Form 2, né, Design, e vou colocar dentro desse Form aqui o Grid View, né, que é o objeto gráfico, né, que mostra, que tem como finalidade mostrar os registros que foram selecionados, que foram filtrados de uma determinada consulta. Né? Então eu vou lá no meu fonte de dados, né, eu tenho ali ó, pacientes e tenho consulta pacientes, que é a consulta que a gente criou, né, através daquele código lá em SQL. Bom, eu vou utilizar, só vou mudar aqui a foto, né, para Picture Box, senão ele não mostra nada lá. E eu vou deixar tudo como está aqui mesmo. Por quê? Porque eu não vou usar o modo de detalhes, eu vou usar o modo Data Grid View mesmo, que ele vai entrar como um visualizador de dados num grid, ou seja, numa tabela, né, para exibir dentro de uma estrutura organizacional aqui com colunas e linhas os pacientes todos que foram encontrados de acordo com o parâmetro que a gente definiu, que é através da escolha do nome do paciente, né? Então a gente vai ver como é que vai ser feita essa escolha. Quando eu arrastar então a minha consulta para cá, observe. Beleza, eu arrastei ela para cá, ela já trouxe a consulta no formato como eu falei para vocês, ou seja, num grid view. E ela trouxe também aqui ó, um componentezinho chamado dado, um espaço para o usuário digitar, um botãozinho chamado fill, que significa preencher, e um Bind Navigator, que nem é necessário aqui, porque aqui o usuário não vai editar nada, não vai inserir um novo registro, não vai excluir, né, não vai. Então eu vou até deletar, vou apagar essa Bind Navigator aqui, ó, excluir. Não vou precisar dele. Então eu vou só dimensionar aqui o meu Grid View, ó. Só dimensionar ele aqui. Beleza? E aí vou fazer o seguinte, ó. Dado, na realidade, eu vou só alterar a propriedade text desse objeto aqui. Propriedade texto, né? Text. Vou alterar para nome, para o usuário poder digitar o nome do paciente que ele quer encontrar. E vou alterar a propriedade text do botão fill. Propriedade text do botão fill para localizar. Beleza. Bom, então o usuário vai digitar o nome do paciente que ele quer encontrar e vai clicar em localizar. Só tem mais uma coisa que eu quero fazer aqui, que é o seguinte, ó. Do jeito que tá, o usuário tem que digitar exatamente igual o nome do paciente para ele ser encontrado. Então eu quero alterar essa propriedade para que quando, por exemplo, se o nome do paciente for Luiz Fernando, e eu não lembro qual é o segundo nome, eu sei que é Luiz e tem mais um nome depois, mas eu não lembro qual era o segundo nome. Se eu digitar só Luiz, ele tem que trazer para mim todo mundo que começa com o nome igual a Luiz, ok? Então eu vou editar essa programação. Vou clicar duas vezes aqui no botão localizar. Esse aqui é o código, né, que chama a nossa consulta. Olha lá, consulta pacientes, table adapter, fill, né, que é preencher. E aí ele usa como parâmetro a propriedade text, né, ou seja, o texto do objeto dado toStrip textbox, que é essa caixa de texto aqui, ó, onde o usuário vai digitar o nome. Beleza? Só que eu quero que ele use como parâmetro, abre aspas, percentual, fecha aspas, mais o dado toStrip textbox.text, mais, abre aspa, percentual, fecha aspa. Isso vai fazer com que o que ele digitar aqui, né, lá naquela caixa de texto, vai ser usado como parâmetro para ser localizado em qualquer parte do texto. Né? Vocês vão entender isso melhor quando a gente estiver executando o programa. E essa vai ser a única alteração que eu vou fazer aqui no nosso Form 2.
Ok, gente? Deixa eu só desativar meu antivírus aqui momentaneamente para poder compilar o programa. Beleza? Bom, vou compilar agora para ver se está funcionando. Opa, tem um errinho, vamos analisar qual é o erro. Em algum lugar ele está esperando. Ah, aqui, um ponto vírgula. Ponto vírgula aqui, está faltando. Aqui embaixo também. Aqui embaixo também. Olha só, esqueci de um monte de ponto vírgula. Beleza. Bom que ele traz aqui pra gente. Beleza, vou compilar de novo. Bom, tá aqui o programa compilado. Vamos testar ele aqui agora. Vou adicionar um novo paciente. Vou começar pela foto para depois eu colocar o nome do paciente. Ó, inserir foto. Eu já, como eu falei, já tenho uma pastinha lá na área de trabalho com as imagens. Então, por exemplo, ó, Cleuber, meu irmão. Cleuber Pires, endereço Rua A, Centro, Brasília. Celular 24 9999999. E-mail cleuber@gmail.com. Sexo masculino. Data de nascimento 1/1/1991. Peso 70. Altura 1,75. O IMC, quando o usuário tentar digitar alguma coisa aqui, ele já calcula o IMC. Condição a mesma coisa. Quando o usuário tentar digitar alguma coisa aqui, acima do peso ideal. Ok? Bom, observação, se houver, vou salvar. Salvei o dado. Vou inserir mais uma informação. Tá, gente, depois tem que fazer um arranjo no código lá para ele não dar aquela mensagem. Bom, vamos colocar mais um paciente aqui agora. Eduarda, minha sobrinha. Rua B, Centro, Volta Redonda. Sexo da Eduarda, feminino. Data de nascimento 2/2/2002. Peso, vou colocar 45. Altura 1,63. IMC, quando o usuário tenta digitar, ele já preenche. Condição, tem que ver o que a gente fez lá no campo condição. Ele está permitindo alterar. A gente tem que ver o que a gente fez lá no campo condição. Observação. Não, tá uma coisa errada aqui no nosso cálculo, gente. Vamos voltar lá. Deixa eu fazer só um teste aqui. Ele está trazendo o peso direto para cá. Um erro lá. Erro no IMC. E erro na condição. Vamos analisar nosso código lá de novo, lá no nosso form 1. Primeiro eu vou testar a condição para digitação do campo, né? Então, Ana, por exemplo, eu não vou digitar a altura. Vamos ver o que vai acontecer. Peso 40/50, altura não vou digitar.
IMC. Digite altura. Opa, digitei errado, né? Digite altura e peso. Então ele está pedindo para o usuário digitar. Ok. Vamos lá. Então o que está acontecendo é que ele está trazendo só o peso para lá, né? Então coloquei mais um parênteses aqui para ele priorizar a multiplicação em relação à divisão. Vou testar agora, vamos ver se o cálculo ficou certo. Agora ficou certinho. Então era isso mesmo. A gente não esqueceu de priorizar a multiplicação da altura, né? Altura vezes altura, para depois ele fazer o cálculo de peso dividido por essa altura elevada ao quadrado. Deixa eu ver como é que está a condição agora. Condição, vamos ver. Isso falta o sexo. Sim, claro. Condição eu coloquei igual, na verdade é diferente, tá, gente? Aqui, ó. A condição, se condição text box for diferente de vazio, eu tinha colocado igual vazio, né? Então, se for diferente de vazio, aí sim ele analisa se houve sexo digitado e IMC calculado, ok? Agora vai funcionar direitinho. Vamos lá, rodando aqui de novo. Bom ter acontecido isso para a gente ver, né, possíveis erros de sintaxe, de semântica. Ali não era nem sintaxe, era semântica, né? Então vamos lá, adicionar um novo registro. Cleuber Pires, Rua, Centro, Brasília. Bom, então Cleuber é do sexo masculino. Nasceu no dia 1/1/1998. Vou botar 81. Peso 75 quilos. Altura 1,76. IMC. O usuário vai tentar digitar, ele já vai preencher. Condição. O usuário vai tentar digitar, vai preencher no peso ideal. Agora colocou até direitinho. Salvei. Novo registro agora. Nem deu mais aquele erro, né? Então, Eduarda. Eu esqueci de colocar foto, né? Nogueira. Rua B. Centro. Volta. Opa. Redonda. Sexo. Feminino. Data de nascimento 2/2/2002. É tudo fictício, né, gente? Então não tem nem nome que é real, hein? Peso
55 kg, altura 1,67 IMC. Quando o usuário tentar digitar, ele é calculado. Condição: quando o usuário tentar digitar, é verificado. Inserir foto. Salvei. Vou lá no registro anterior, inserir foto que eu esqueci de inserir, né? Beleza. Salvei. Então tem 2 registros. Vou inserir mais um. Ó, Roberto. Sexo masculino. E olha só, vou propositalmente esquecer de digitar peso e altura. Vou clicar aqui em IMC e vou tentar digitar. Digite peso e altura. Então o usuário precisa digitar o peso e altura primeiro. Bacana, hein? Ele tá segurando no campo. Ele pede para preencher também os campos obrigatórios, né? Bom, então para ele me segurar lá eu tive que excluir o registro. Depois a gente arruma aquele errinho também. Vou adicionar de novo o registro. Notem que quando eu excluo um registro, ele exclui o código também, tá, gente? Isso é normal. Mas apesar dele só ter 3 registros, ó. Roberto, Iris. Data de nascimento. Peso, 100 kg. Altura 1,67. IMC. Condição acima do peso ideal. Inserir foto. Roberto. Salvei. Beleza? Então eu tenho os 3 pacientes aqui. Vou localizar um paciente agora, né? Eu quero saber qual é o telefone do paciente Cleuber. Então, ó, Cleuber, localizar, tá aqui. Ele traz aqui pra gente. Eu quero saber. Sei que eu tenho um paciente que começa com ED, mas não lembro o resto do nome do paciente. Então, localizar. Eduarda. Okay? Então, para isso que serve aquele parâmetro que a gente usou, né? Com porcentagem no início e no final do parâmetro, para ele buscar o nome através de parte dele. Pessoal, então nosso programa está funcionando, está recebendo os registros, né, dos pacientes, cadastrando direitinho, excluindo, editando, né, fazendo a verificação, o cálculo do MC, fazendo a verificação, né, se o paciente está acima ou abaixo do peso, de acordo com o sexo também, inserindo foto, está localizando através de uma consulta no banco. Então é isso aí, essa era a proposta dessa videoaula, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula então.